Queridos amigos, amados irmãos, eu estou aqui no alto do monte mais uma vez. Pode ver, eu estou em outro lugar, daí eu creio que dá para vocês verem a cidade lá embaixo. Eu estou em outro monte, onde eu já vim várias vezes, né? Para trazer a palavra do Senhor para vocês aqui. E para estar orando ao Senhor pela minha vida, pelas bênçãos do Senhor na minha casa, na minha família, que Ele tem derramado. E eu quero, neste momento, estar lendo uma palavra. Desculpa, irmão, eu estava tirando a outra blusa ali, porque na hora que eu vim para cá estava frio. Agora já deu uma esquentada, deu para tirar a blusa. Eu quero, nessa manhã, cumprimentar com a paz do Senhor os nossos irmãos em Cristo. E um bom dia para todos meus parentes, meus amigos que muitas vezes está vendo aí o Face, está curtindo, está ouvindo a palavra do Senhor. E sou muito grato a Deus, né? Em breve eu vou passar a ser YouTube, vou largar do Face, vou passar para YouTube para alcançar mais pessoas, mais almas, né? Para ouvir a palavra de Deus. Eu quero deixar, a palavra do Senhor aqui hoje, nessa manhã, no livro de Mateus, no capítulo 26, o versículo o vento está forte aqui, irmãos, o versículo é 31 ao 35. Diz assim a palavra do Senhor: Então Jesus lhe disse: Todos vós essa noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito: Ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galiléia. Mas Pedro respondendo disse: Ainda que todos escandalizem, eu nunca me escandalizarei. Disse-lhe Jesus: Em verdade vos digo, nesta mesma noite, antes que o galo cante 3 vezes, me negarás. Disse-lhe Pedro: Ainda que me seja mister morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Irmãos, a palavra de Deus aqui, a gente encontra Jesus reunido com os discípulos, e ele fala: olha, vocês nessa noite, muitos de vocês vão se escandalizar em mim. Jesus estava falando que ele ia ser preso, e muitos iam se escandalizar porque eles iam fugir, né? Eles não iam ficar firme com Jesus na hora mais difícil de Jesus. E Jesus sabia disso e ele falou: olha, vocês vão se escandalizar. E entre essa palavra, Pedro toma a frente. A gente conhece bem a história de Pedro. Pedro era durão, né? E ele toma a frente e fala: Senhor, eles podem até negar o Senhor, eles podem até escandalizar, mas eu não vou escandalizar não. Eu nunca vou me escandalizar. Meu irmão, quando Jesus diz alguma coisa para nós, nos alertando para nós vigiarmos, nós temos que vigiar. Nós temos que vigiar, ficar atento, porque senão nós podemos cair em tentação, senão nós podemos cair no pecado. Muitas vezes o Senhor usa uma pessoa para entregar uma revelação para a gente, mandando a gente vigiar, mandando a gente tomar um outro rumo, né? Passar por um outro caminho. E às vezes a gente insiste naquilo e acaba cometendo pecado. Se você continuar lendo a história aqui, você vai ver que Pedro, ele aperta mesmo, e Jesus vai e fala: olha, Pedro, eu vou te falar, tá? Você está bem exaltado, tá achando que você é o cara, mas essa noite, antes que o galo cante, olha só, irmãos, antes que o galo cante 3 vezes, tu me negará. Aí Pedro fica bem triste, mas vai. Aí acontece que Jesus vai preso. Eles vão lá, Judas vai lá, né? O traiçoeiro vai lá. Tem muito Judas por aí, viu, irmãos? Tem muito Judas que você não pode confiar, não. Tem muita pessoa que você não pode confiar, não. E Judas junta lá com os soldados e vai ao encontro de Jesus. Chega lá, Judas dá um beijo em Jesus, um beijo traiçoeiro, beijo maldito, né? Ele dá um beijo em Jesus e traz Jesus. E Pedro,
Como eu tinha falado, né, que não negaria Jesus, ele pegou a espada. Olha só, não negou da forma errada, né? Pegou a espada, corta a orelha de um soldado. Ele corta ali a orelha de um soldado e Jesus fala: Pedro, guarda essa espada, porque quem faz uso da espada, pela espada morrerá. E Jesus cola a orelha do soldado de volta. E eles, né, passam ali por esse momento no monte. E Jesus vai sendo levado preso, vai sendo levado para o pátio da casa de Caifás. E quando Jesus chega lá, Pedro vai seguindo de longe, devagarzinho. Pedro, né, aquele cara que vai de longe olhando o que está acontecendo. Aí, quando chega lá no pátio, Pedro entra no meio dos servidores lá, do pessoal que trabalhava lá. E aí ele começa a ser reconhecido pelas pessoas. Uma mulher chega e fala: olha, você estava com Jesus. Ele nega Jesus. Irmãos, eu chego a arrepiar quando eu penso num negócio desse. Como que nós somos tão miseráveis? Nós somos capazes de negar o nosso Deus por qualquer coisa. Nós não valemos nada. Nós somos capazes de negar o nosso Deus por qualquer coisa. E Pedro ali, ele negou Jesus só de ouvir as palavras da mulher. A segunda vez, Pedro chega e ele nega Jesus de novo. Aí deu uma outra terceira vez e Pedro torna a negar Jesus. Aí o galo canta. Jesus olha para Pedro e vê Pedro ali. Pedro cai num choro amargo. Irmão, você sabe o que é chorar amargamente? Você sabe o que é um choro amargo? Eu já tive esse choro. Quando Deus me mandou pregar para um mendigo, lá na Avenida Amazonas, descendo para Petrobras. E eu falei com o Senhor: Senhor, não vou agora não, na volta. Eu estava indo para o monte, igual eu estou aqui no monte hoje. Eu falei: Senhor, não vou agora não, na hora que eu voltar eu prego para ele, eu falo com ele do Senhor. E o Senhor falou comigo 2 vezes. Aí eu insisti em ir para o monte, fui para o monte. Quando eu voltei, eu chorei esse choro de Pedro, porque veio à minha mente que aquele moço poderia ter morrido ali, por um caminhão que passasse, um carro que atropelasse ele ali. Eu nem sei se isso aconteceu, mas isso doeu no meu coração e eu passei dias perturbado com isso, por ter negado a Jesus, negado pregar para um mendigo. Mas eu não neguei por nojo do mendigo. Eu queria acabar de chegar no monte, eu queria orar, eu queria buscar a Deus. E naquele dia eu sofri. Meu irmão, não deixa nada te acontecer para você não ter um choro amargo, um choro de arrependimento. Porque choro, irmãos, a gente chora, mas um choro de arrependimento, ele dói, porque ele é da alma. E eu sofri com aquilo ali vários dias. Mas, voltando para a palavra, a gente vê Pedro negando Jesus 3 vezes. A gente tem que tomar cuidado para não negar Jesus. E a gente vê pessoas pregando mentiras sobre essa passagem, falando que o galo não é um galo de verdade. É um pessoal, né, como tinha aqui em Lafayette antes, os canta-galo, que andava pela madrugada, né, rodeando as casas, tomando conta da cidade e apitava. Isso é mentira, irmãos. Não tem nada disso, não. A Bíblia está falando que o galo, antes que o galo cantasse, Pedro negaria 3 vezes. A Bíblia está dizendo o galo. Então o galo que eu conheço é um animalzinho que a gente tem dentro do galinheiro. E esse é o galo. Então, eu vejo pessoas pregando que era uma pessoa que assobiava, né? Tinha um apito que avisava, né, que eles estavam tomando conta da cidade. É mentira, irmãos. Tem pregador usando a palavra de Deus distorcidamente, atrás de dinheiro, atrás de coisas banais, de coisas materiais. Mas eu digo para você, meu amigo, se você prega a palavra de Deus, se você fala do amor de Deus, não cobra nada por isso, não. Não cobra nada, não, porque se Deus tiver de te sustentar, Ele sustenta. Olha para você ver, eu era uma pessoa que eu ganhava muito dinheiro. Eu era bem controlado quando era jovem. Eu tinha o melhor emprego do meu bairro, eu era a 3ª pessoa, aliás, a 4ª pessoa mais bem empregada do meu bairro. Eu tinha dinheiro demais. Mas era aquele negócio, né? Quando a gente tem dinheiro, a gente começa a esquecer Jesus.
Em vez de eu estar agradecendo a Deus, de eu ser dizimista na casa do Senhor, eu comecei a comer, né, aquela bochecha de porco. Eu falo bochecha, não sei como é que chama essa carne aqui do pescoço do porco. Aquilo ali com refrigerante, no meio dos amigos, da portaria da empresa. Aí depois passei para um pouquinho de cerveja, um copinho de cerveja. E desse copinho passei a tomar cerveja. Perdi o emprego, perdi tudo. Aí, quando eu me acertei com Jesus, eu nunca mais fui bem empregado para ganhar tanto dinheiro igual eu ganhava. Mas Deus nunca deixou faltar na minha casa o pão, nunca deixou faltar roupa, o calçado, nunca deixou faltar a alegria dentro da minha casa. Sou pai de 3 filhos homens, 3 filhos maravilhosos, tenho 2 netas, amo as minhas noras e sei que Deus é com nossa família. Hoje eu tenho alegria, eu não tenho salário de 2 salários aí não, eu não chego a 2 salários não. Mas Deus nunca deixou faltar, nunca mais eu consegui trabalhar para ganhar mais que 2 salários, mas nunca faltou pão na minha casa. Então, se você prega a palavra de Deus, confia no Senhor, Ele te sustenta da forma dEle, Ele vai te sustentar. Não preocupa não, simplesmente trabalhe por amor à palavra. Quem prega a palavra de Deus sabe que o próprio Deus sustenta, o próprio Deus dá o alimento. Não precisa preocupar. Eu quero dizer para você nessa manhã que a palavra de Deus, ela é muito forte no nosso coração. Essa palavra, ela mostra para a gente que nós devemos permanecer na presença de Deus, porque através da palavra que nós somos libertos. E é só através dessa palavra que está dizendo sobre a salvação em Cristo Jesus. E só Cristo pode salvar, só Ele pode salvar. Nada mais nesse mundo pode salvar. Ainda que eu seja um sábio, né, o homem mais sábio do mundo, mas se eu não tiver Jesus, não tem salvação para mim. Ainda que eu seja o homem mais rico do mundo, mas se eu não tiver Jesus, não tem salvação. Salvação, ela não vem das coisas desse mundo. O que nós vemos aqui com os nossos olhos carnais são coisas de homem. Até mesmo esses santos que a gente vê aí são coisas de homem, não pode salvar. Se quer ser salvo, aceita Jesus como Salvador, o Cristo verdadeiro que está vivo. Eu estou aqui do lado de uma cruz. Depois eu vou ver se eu consigo mostrar para vocês. Eu estou do lado de uma cruz. Esse tempo que eu estou pregando conteúdo lá no outro monte, eu mostro uma cruz. Aqui também eu estou do lado de uma cruz, mas essa cruz está vazia, porque essa cruz simboliza a morte e a ressurreição de Cristo. Ele morreu, foi sepultado e ressuscitou. Ele não ficou preso àquela cruz. Então o que você vê aí é criação da mão de um homem. Não pode te salvar, meu amigo. Não pode te ajudar. Um retrato na parede não pode te salvar. Nada disso. Mas Jesus pode. E Jesus te ama. Ele está perto de você aí, ó. Você está ouvindo a palavra, Ele está aí pertinho de você. Eu não sei a que hora que você vai ver esse Face, não. Mas na hora que você vê, Jesus vai estar pertinho de você, esperando você falar: Jesus, eu quero o Senhor na minha vida. Eu quero ser salvo. O Senhor é o Salvador. Tu és o Deus Criador, Salvador, Filho do Pai Eterno. Tu és o único que pode salvar. Irmãos, Jesus veio ao mundo, enviado por Deus. Deus tirou Ele de lá, o único filho, o unigênito, e mandou aqui para morrer, para te salvar. E você vive virando, muitas aí vivem virando as costas para Jesus. Não vire as costas para Jesus. Hoje você vira as costas, amanhã você vai bater de frente e vai passar sufoco, vai pedir socorro e não vai ter socorro. Ah, mas Jesus é bonzinho. Ele é bonzinho sim, Ele cuida de nós, Ele nos ama, Ele nos protege. Ele é bonzinho sim. Mas por enquanto, Ele é advogado. Depois Ele vai ser juiz. Aproveita que Ele cuida de você e entrega a sua vida aos cuidados dEle mais firme. Fuja do pecado, larga o pecado, abandona as coisas erradas.
Abandona as drogas, abandona a prostituição, abandona a avareza, essas coisas que só te levam a lugares ruins, a feitiçaria, a bruxaria, a macumbaria. Abandona isso, abandona essas coisas, para Jesus poder morar na sua vida, morar na sua casa. Deus te ama, Jesus te ama, e nós, os crentes, te amamos. Por isso nós estamos orando por você, para que um dia você encontre salvação. Eu deixo essa palavra para você, meu amigo, e aos irmãos em Cristo. Guarda essa palavra. Deus é conosco. Ele diz: eis que eu estou convosco até a consumação do século. Ele vai estar conosco até o final. E se nós não chegarmos ao final, se nós partirmos aqui agora, nós estamos partindo com Ele, para ir morar com Ele. A Bíblia diz que Ele vai buscar aqueles que se entregaram para Ele, aqueles que se renderam. Tudo a gente pode, mas a gente precisa confiar, a gente precisa acreditar em Cristo Jesus. Eu quero deixar essa palavra para você. Eu não sei que hora você vai ouvir, mas eu sei que ela vai mexer no seu coração. E se ela mexer no seu coração, a Bíblia diz lá no livro de Hebreus, se hoje ouvires a voz do Espírito, não endureçais o vosso coração, não deixe seu coração duro. Amoleça o seu coração, renda-se a Jesus. Amém? Vamos orar. Querido Deus, amado Pai, em nome de Jesus, ó Senhor, neste momento, ó Pai, eu quero orar ao Senhor, meu Deus, pela vida desse irmão, dessa irmã, meu Deus, que nessa manhã, nesse dia, Pai, está pegando nesse Face, ó Pai, e está, meu Deus, olhando, ouvindo esta palavra. Pai, eu quero, em nome de Jesus, pedir ao Senhor, meu Deus, que o Senhor derrame o Teu Espírito, derrama a Tua unção e a Tua virtude, ó Pai, na vida dessas pessoas. Ó Pai querido, Deus amado, peço ao Senhor, meu Deus, que em nome de Jesus, santifica as nossas vidas no Teu poder e no Teu Espírito, ó Pai, santifica cada irmão, cada irmã, meu Pai, com Teu Espírito Santo, enche com Teu poder, com a Tua graça e a vontade, o desejo de pregar a Tua palavra. Meu Deus, aqui está essa cruz vazia, representando que o Senhor já não está mais na cruz, mas o Senhor ressuscitou dentre os mortos. Ó Pai, neste momento, Deus, eu peço ao Senhor, manifesta o Teu poder e a Tua graça nas nossas vidas, Senhor. Manifesta o Teu amor. Pai, eu peço ao Senhor, meu Deus, entra na casa dessa pessoa, Pai, que não é crente, meu Deus, que às vezes a vida está difícil, ele está endividado, está, meu Deus, com o casamento atrapalhado, está doente. Pai, em nome de Jesus, eu peço ao Senhor, aonde tiver uma pessoa doente nessa noite, nessa manhã, entra, meu Pai, vai queimando. Deus vai destruindo toda doença, toda enfermidade, traz a cura a essa pessoa, traz, meu Pai, a saúde a essa pessoa. E em nome de Jesus, ó Pai, se é dívida, ajuda essa pessoa, meu Pai, a encontrar um meio, meu Deus, para poder estar, meu Pai, na Tua presença, agradecendo o Senhor pela santa e maravilhosa ação do Senhor na vida deles, ó Pai. Que eles possam, meu Deus, em nome de Jesus, alcançar um meio de pagar essa dívida. Meu Pai, talvez um emprego, talvez, ó Pai, uma pessoa enviada pelo Senhor, alguém, meu Pai, que vai ajudar essa pessoa a chegar, a ajustar essas dívidas. Ó Deus, em nome de Jesus, essa pessoa, meu Pai, que o casamento está se diluindo, se destruindo. Se eu posso entrar, meu Pai, trazendo, ó Deus, a capacidade dessas pessoas entrarem em diálogo, ó Deus, e, Pai, restaurar esse casamento. Deus querido, Deus santo, em nome de Jesus, Pai, eu peço ao Senhor, meu Deus, que o Senhor entre agora, jogando por terra, meu Deus, toda barreira, todo impedimento que impede esse irmão que já é crente, ó Pai, de alcançar a sua vitória, a sua bênção. Meu Deus, essa pessoa às vezes está pedindo ao Senhor, meu Pai, um carro para poder trabalhar na Tua obra, talvez está pedindo uma casa, meu Pai, para sair do aluguel. Ó Jesus, abra as portas para os Teus filhos, Teus servos, abra as portas, meu Pai, para cada um. Deus, eu oro a Ti, peço ao Senhor, que em nome de Jesus, ó Pai, abençoa a minha vida,
abençoa a vida, meu Pai, da minha esposa, dos meus filhos, guarda a nossa casa, guarda a nossa família, guarda essa pessoa, essa família, meu Pai, que a pessoa vai ouvir a Tua voz, Senhor. Em nome de Jesus eu peço, Senhor, repreenda, Pai, todo o mal, repreenda, meu Deus, toda a força do inimigo, abençoa. Pai, eu vou sair daqui agora, descendo para minha casa, peço, Senhor, que me leve debaixo da Tua proteção, me guarda de todo mal, guarda a minha família, queima toda retaliação, meu Pai, contra a minha família, em nome de Jesus, amém e amém, Senhor.